Salomão foi um rei poderoso no quesito dinheiro, sabedoria e mulheres. Mas será que este homem foi salvo? Tem como provar com texto bíblico para saber se realmente Salomão foi salvo ou não? Fica comigo nesse vídeo até o final e você vai descobrir tudo isso. Meus queridos, uma das maiores dúvidas que ronda no meio do povo de Deus é se Salomão ele é salvo ou ele não foi salvo devido aos seus atos. O que a gente precisa entender é que no período dos reis que houve ali em Israel, foi um período muito turbulento, onde muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, já outros conseguiram agradar a Deus. E teve também Salomão, que era filho de rei Davi, que sucedeu Davi no trono, e ele ficou conhecido por três coisas. Primeiro, sua sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, segundo a própria Bíblia diz. Segunda coisa, Salomão tinha muito dinheiro, muita riqueza, muito poder. E terceiro, ele tinha muitas mulheres. Porém, nem tudo são rosas. Salomão, de todos os reis, ele foi o que mais transgrediu as ordens estabelecidas no quesito quebrar regras impostas por Deus aos reis de Israel. Salomão quebrou todas as regras, ele quebrou tudo. E por esses e outros motivos, não fica fácil e nem claro na Bíblia você afirmar que Salomão ele foi salvo ou não. Mas espera aí, que regras foram essas que Salomão quebrou? Existiam regras que Deus determinou para quando houvesse reis em Israel. Quando uma pessoa fosse levantada como rei, ela tinha que seguir alguns critérios. E esses critérios estão lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Vou repetir, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, que vai dizer assim: esse rei não deverá tomar para si muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, porque o Senhor disse: jamais voltem por esse caminho. E aqui é que está. Salomão desobedeceu, ele descumpriu esta regra, porque quando nós olhamos para o livro de 1 aos Reis, capítulo de número 10 e o versículo de número 28, vai estar escrito da seguinte maneira: os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, mas eram importados do Egito, coisa que Deus tinha determinado lá em Deuteronômio 17 que não era para ser feito. Então os cavalos de Salomão eles iam direto do Egito. Quando nós olhamos para o versículo 17 do capítulo 17 de Salomão, vai estar escrito assim: ele não deverá tomar para si muitas mulheres, pois se assim o fizer, desviará o seu coração. E também não deverá acumular muita prata nem muito ouro. Salomão também descumpriu isso aqui, pois lá em 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 3, vou repetir novamente se você quiser buscar aí na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 3. Salomão casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, totalizando um número de 1000 mulheres. O homem era casado com 1000 mulheres. E foi justamente isso que levou ele a decair. Pois quando ele foi envelhecendo, suas mulheres o induziu a buscar outros deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Ele seguiu Astarote, ele seguiu Moloque, que era um deus repugnante dos amonitas. E dessa forma ele fez o que Deus reprova. E outra, em um monte de Jerusalém, do lado leste, ele fez um templo para um deus
chamado Carmos, um repugnante deus dos Moabitas. Se não fosse o bastante, ele também fez outro altar para Moloque. Se não fosse também o bastante, ele também fez outros altares para todas as outras mulheres. E estas queimavam incenso e sacrificavam a ele. A Bíblia diz que Deus se irou com Salomão. Então Deus disse que iria tirar o reino dele e daria a um de seus servos. Porém, por causa do amor de Davi, que era o pai de Salomão, ele iria fazer isso, Deus só iria fazer isso quando Salomão viesse a falecer. E foi justamente o que aconteceu. Mas, então, como nós podemos afirmar alguma coisa? Que Salomão foi salvo ou não? Porque quando se trata de riqueza, lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 26, versículo 27, vai estar escrito no verso 26, que ele ajuntou carros e cavalos, 1.400 carros, 12.000 cavalos, fora os presentes que ele recebia. Verso 27, vai dizer que o rei Salomão tornou a prata tão comum como as pedras que tinha naquele lugar, de tanta prata que ele tinha. Quanto aos cedros, os cedros eram tão numerosos quanto as figueiras bravas que tinha sobre aquele lugar naquela época. Mas onde está na Bíblia então que ele foi salvo? Pois bem, isso aqui é onde há o problema, porque não há um só texto, um registro da Bíblia que possa bater o martelo ou que diz que Salomão tenha se arrependido e que tenha sido salvo. Porém, alguns teólogos apontam alguns textos bíblicos como base para comprovar ou pelo menos tentar provar que ele se arrependeu e foi salvo. Exemplo, seria Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O subtema seria lembranças do Criador. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, cujo subtema seria retorno do Espírito a Deus. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 13, versículo de número 14, onde o subtema seria o dever da suprema, o dever supremo do homem e a consciência do juízo. São subtemas aqui. São alguns textos que teólogos usam para contextualizar a ideia de que Salomão foi salvo, de que ele teria se arrependido. Eu não li todos esses versículos aqui, porque senão o vídeo ia ficar extremamente grande e eu não quero cansar você. Mas você pode pesquisar cada um desses textos que eu falei aí na sua casa e tirar as suas próprias conclusões com base no estudo correto da Bíblia. Porém, nós não podemos aqui bater o martelo e dizer se realmente ele foi salvo ou se ele foi condenado. Infelizmente, isso aí fica no campo da especulação. Afinal, a Bíblia mesmo diz que o que está encoberto pertence a Deus. E nas Escrituras, o que está ali à vista, dá para a gente olhar e debater. O problema é provar e bater o martelo de que realmente Salomão foi salvo. Afinal, Tiago, na sua epístola, ele vai dizer que assim falai, assim procedei. Salomão mais falava e escrevia do que procedia da forma que ele falava. Porém, fica no campo da especulação. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.